Olá, boa noite. Está começando mais um 360 da regularização de imóveis, uma aula pela qual eu deixo aberto aqui para quem queira entrar ao vivo comigo e compartilhar a sua dúvida, o seu questionamento, para que eu possa estar te ajudando aí na regularização de imóveis. E enquanto isso, aqui a gente, sem ter alguém ao vivo para estar entrando junto comigo, eu leio comentários, né, no YouTube, no Instagram, de algum advogado que tenha manifestado aí a sua dúvida e eu possa estar respondendo para vocês e vocês acompanham também esses questionamentos, essas dúvidas, tá bom? Para você que está me acompanhando ao vivo, seja bem-vindo. Para você que esteja assistindo no YouTube ou no Instagram, seja bem-vindo também. Fique à vontade para comentar a sua dúvida, né? Vai que você está com caso aí de uso capião, de inventário, qualquer regularização de imóveis que você esteja trabalhando, comenta aqui embaixo. Talvez eu possa estar te ajudando, esclarecendo alguma dúvida, né? São dúvidas pontuais aí. Se você tem uma dúvida, não perca seu tempo aí e comente que eu vou estar respondendo você, ok? Para deixar claro aqui, com esses conteúdos, pessoal, o meu objetivo aqui é ajudar advogados a dominar a regularização de imóveis. E muito se diz talvez o que seja, né, a dominar a regularização de imóveis. Para mim, eu deixo isso bem claro, que é de fato o advogado ter noção do que está fazendo, conhecer o procedimento, atuar do início ao fim nos principais institutos de regularização de imóveis no Brasil, que é uso campeão extrajudicial, inventário extrajudicial e partilha de bens, tá? No direito de família mesmo, divórcio e tudo mais. A gente precisa entender quando e como encaixar esses institutos. Beleza? Passada então essa introdução, vamos aqui aos questionamentos que eu selecionei no YouTube, algo que eu posso visualizo, né, que pode ajudar uma gama de advogados aí. E vamos lá então. A Tereza perguntou o seguinte: boa tarde, doutor, gostaria de saber se minha cunhada e filhos de um irmão falecido podem fazer uso capião no meu terreno que tenho escritura e registro. E aí? Geralmente eu trago aqui perguntas de advogados, só que em alguns casos, alguns possíveis clientes, né, comentam no meu canal no YouTube na intenção de uma orientação jurídica. Tá? Só que esse questionamento aqui é muito importante, porque o que ela está querendo saber? Ela está querendo verificar se a cunhada e os filhos dela, né, que moram no imóvel dela, podem usucapiar o terreno, mesmo eles sabendo que não são donos, que de fato quem é dono é ela, né? O que é preciso esclarecer aqui, pessoal, é que não é porque a pessoa mora no imóvel que não tem relação jurídica com ele, que isso por si só já vai ser caracterizado a usucapião. Nada disso. Para que se caracterize a usucapião é preciso ter alguns requisitos. E são alguns requisitos indispensáveis. O primeiro deles é a posse ad usucapione. E o que é a posse ad usucapione? É de fato o ânimo de dono daquele imóvel. A pessoa tem que se sentir dona daquele imóvel. Não basta ela morar. Não basta só pagar IPTU. É preciso realmente acreditar que de fato a pessoa é dono daquele terreno. Tá? Então quando ela diz para mim que se a cunhada dela e o filho do irmão moram naquele terreno, isso por si só já caracteriza o usucapião? De fato não. É preciso preencher uma série de outros elementos aí para que eles de fato possam ser caracterizados como proprietários, tá? Não é simplesmente morar no terreno, tá certo? Então o que eu orientei ela? Eu respondi ela lá no YouTube, mas o que eu orientei aqui de fato? É preciso analisar outros elementos. Mas assim, se eles moram lá há muitos anos, pagam IPTU, se sentem donos do imóvel, né? Essa pessoa que é proprietária, ela pouco vai no imóvel ou não tem poder de decisão sobre algumas questões referentes ao imóvel, aí a gente está diante de um caso que a pessoa tem a posse ad scapione. Tá? Aí sim vai caracterizar essa posse ad scapione, porque de fato ela está exercendo ali atos de poder sobre aquele imóvel. Então ela tem poder de decisão. Então a gente tem que abrir uma alerta aí para de fato verificar se ela tem esse poder decisório
e se ela pode interferir nas questões referentes ao imóvel, porque isso pode ficar caracterizado tanto para o oficial de registro e para o registrador de imóveis que a pessoa é dona daquele terreno, tá? Então, assim, é uma resposta que não é de fato concreta e é preciso analisar outros elementos. Por isso que eu oriento vocês que estejam conversando com o cliente de vocês a respeito disso, tanto na defesa quanto no ingresso dessa ação de uso capião, seja no cartório ou seja no Poder Judiciário. É preciso analisar, de fato, a posse ad capione, para realmente verificar se o seu cliente ele tem a posse, que é uma posse especial, ela não é simplesmente uma posse. Porque se você pegar da etimologia da palavra, ter posse de algo é simplesmente você se manter naquele terreno ou tomar posse de algo. Agora, a posse para fins de uso capião ela é muito mais específica. Na verdade, o proprietário ali, né, esse requerente, ele se sente tão dono que a única coisa que diferencia ele de um proprietário formal, né, que tem a matrícula e tudo, é o nome na matrícula. Que se você perguntar para ele quem é o dono daquele terreno, ele vai falar, sou eu. É exatamente essa a diferença. Por quê? Na verdade, a legislação ela busca simplesmente adequar uma realidade fática com uma realidade jurídica, né? É o que vai transformar essa posse em propriedade para registro no cartório. Que nada mais é do que reconhecer algo já existente. A uso capião é bem isso. É somente o reconhecimento de algo que já existe. Tanto que a uso capião ela só chega depois, né? Ela só chega depois da pessoa ter morado naquele imóvel. Então, ela visa reconhecer um direito já existente. Tanto que a decisão lá no cartório de imóveis ou no Poder Judiciário, ela é uma decisão declaratória, uma sentença declaratória. Não é uma sentença constitutiva. O juiz ele não está dizendo o direito ali naquele momento. Ele está reconhecendo um período para trás, né, que a gente chama aí de ex tunc. Tá bom? Então, assim, para fins de uso capião é preciso analisar isso. Então, quando essa pessoa pergunta sobre o irmão e a cunhada morarem naquele imóvel, é preciso saber se tem esses requisitos, se tem a posse ad capione. E ela falou, ela tem escritura e registro. Só que isso não afasta o uso capião. Tanto é que a uso capião a gente entra contra alguém. Entendeu? A gente entra contra uma pessoa. Inclusive, se tiver registro e tiver matrícula, a gente entra contra essa pessoa. Mas o que precisa de fato ser analisado, de fato bem ali detalhado, de forma pormenorizada, é a posse da pessoa. Tá? É a posse. O principal elemento da uso capião chama-se posse. É preciso debruçar aí para estudar como que é a posse dessa pessoa. E quais são as características dessa posse. Beleza? Então, tá bom. Vamos passar aqui para a próxima. Professor, o senhor Antônio falou o seguinte. Professor, cabe uso capião extrajudicial quando houve ação extrajudicial julgada improcedente sem apreciação do mérito? É uma excelente pergunta, porque alguns doutrinadores até falam sobre isso, sobre o que caracterizaria, né, aquela situação de contrariedade sobre a aquisição daquele imóvel, né? O que afastaria, por exemplo, porque, veja, para você usucapiar um imóvel, é preciso ter alguns requisitos, né? E a posse ela tem que ser inconteste. Traz aí pra gente a legislação que a posse tem que ser inconteste pelo período relativo aí a 5, 10, 15, começa com 2, né? Ou até o máximo 15 anos. E aí esse período ele não pode ter nenhum tipo de ação envolvendo aquele imóvel, tá? Só que a legislação, ela peca em não fundamentar sobre exatamente essa pergunta do senhor Antônio. E o que fica caracterizado por essa posse, né, que foi contestada? Né? Basta entrar com ação de uso capião? Basta entrar na justiça e requerer o pedido para estar caracterizado de fato aquela posse contestada? E não é bem assim.
tá? Só vai ficar caracterizada a situação de posse contestada se essa ação ou procedimento administrativo for julgado ou decidido favorável. Tá? Antes disso, se for julgada improcedente, a posse pode ser usucapido normalmente. Tá? Ele pode requerer novamente, seja pelo mesmo requerente ou até por outra pessoa. Não tem problema nenhum. A mesma pessoa requerer ou outra pessoa. A situação de posse, da posse livre, mansa, né, que a gente chama aí, ela não vai ficar afastada simplesmente por uma pessoa ter entrado com aquele pedido de uso capião. O fato de entrar não quer dizer nada. O que vai realmente importar é se de fato aquilo foi decidido ou foi julgado procedente. Ok? Respondido isso aqui. Se ficou com alguma dúvida a respeito, deixa aqui nos comentários que a gente está aí para responder, tá bom? A próxima aqui. Aqui no YouTube não constou quem que é o nome da pessoa, mas a pergunta é uma pergunta que eu já respondi aqui, só que eu vou tomar a liberdade de responder novamente, porque é muito importante, tá? São dois institutos que acabam se confundindo aí sobre qual a modalidade a ser requerida pelos advogados aí numa situação fática dos clientes, tá bom? Ele me disse o seguinte: boa tarde, doutor. Posso fazer uso capião de imóvel objeto de herança? Né? Por que a pessoa optaria em fazer uso capião e não o inventário? Por os motivos tributários, né? Porque na uso capião a gente não tem o pagamento de tributo. Aí você simplesmente tem uma aquisição originária da propriedade, ou seja, não guarda lastros com o proprietário anterior, de fato, né, não guarda laços, portanto, não há uma transmissão, e sim um reconhecimento da propriedade. É por isso que não há a incidência de tributos, nem o ITBI e nem o ITCMD, que seria os impostos aí mais usuais em relações de intervivos. Tá? Então por que as pessoas usam o uso capião e não a herança? Exatamente pelas questões tributárias, porque é mais barato. Embora demore um pouco mais aí na justiça e também, às vezes, no processo judicial também demora mais um pouco. Então, é exatamente por isso que elas procuram o uso capião e não o inventário. Só que, e aí? Diante de uma situação... Aqui a pessoa só fez uma pergunta um pouco rasa, né? Não dá para mim aprofundar no caso, mas a gente pode utilizar como parâmetro e conversar um pouquinho sobre isso. Se a pessoa está diante de um imóvel no qual o proprietário tenha falecido e seja plenamente possível fazer o inventário, tem que se resolver por inventário. Não há que se questionar aí sobre o uso capião. Suponhamos uma seguinte situação hipotética. O senhor João falece e deixa 2 filhas e a sua esposa. Ok? Essas 2 filhas estão vivas, a esposa também está viva, somente o senhor João que faleceu. Ah, Lucas, tem que resolver por inventário ou uso capião? Por óbvio, é por inventário. Né? Princípio da Saizine, houve ali a transmissão da posse a essas 2 irmãs, esses 2 filhos, né? Podem ser tanto homem quanto mulher, e para sua cônjuge, 50% para ela e 50% para os filhos. Certo? A regra geral é essa. Só que e se numa situação... Isso aí, beleza, resolveria por inventário, tá tudo certo. Só que vamos mudar um pouquinho o caso concreto. O senhor João faleceu e depois do falecimento do senhor João, uma das irmãs, ela foi morar com o namorado, a mãe foi embora do país, foi morar no exterior, e apenas uma filha continuou morando no imóvel que era de todo mundo, né, da família. Ela passou aí mais de 15 anos morando nesse terreno, né, nessa casa, e dali a pouco ela pensou, você quer saber? Estou pagando IPTU desse imóvel já faz 15 anos, cuido dessa casa, já fiz 3 reformas no imóvel, só que eu não tenho a propriedade, porque está no nome do meu pai ainda.
Essa herdeira, digamos assim, ela poderia fazer uso capião no imóvel que era da família? Eu digo para você que sim. Sabe por quê? Porque ela exerceu o requisito que o STJ entende que é nos casos de uso capião de imóvel de herança, que é a posse exclusiva. Ela morou sozinha no imóvel. Sozinha é não no sentido de morar de fato somente ela no imóvel. Ela pode morar com outras pessoas, que na verdade exercerão a composse e também serão requerentes no pedido de uso capião. Vale lembrar isso aqui. Se ela, por exemplo, morar com o namorado, morar com o esposo dela, eles também podem requerer uso capião conjuntamente. Mas a questão é, o STJ entendeu que se o herdeiro exerce a posse com exclusividade, sem os demais herdeiros ou meieiros, ele vai ter direito ao uso capião. Porque, de fato, ele cumpriu com a função social daquela propriedade. Ele morou no imóvel, pagou os impostos, cuidou do imóvel como se, de fato, dono fosse. Lembra que agora há pouco eu falei para você do requisito da posse qualificada, que era a posse ad uso capione? Nesse caso, nesse exemplo que eu dei para você, essa pessoa, essa filha, né, exerceu de fato a posse ad uso capione e de fato ela vai conseguir essa uso capião, bastando apenas comprovar os demais requisitos aí exigidos pelo tipo de uso capião que ela for requerer. De fato, eu coloquei no exemplo hipotético 15 anos de posse, porque ela não vai ter justo título. Pode até ter, mas nesse caso que eu falei para vocês não tinha, né? O caso hipotético que eu inventei aqui não tinha. Então, 15 anos de posse, uso capião extraordinário, que não exige uso do título, tá? Para a gente enquadrar aí nesse exemplo que eu dei para vocês. Tá bom? Então, sim, de fato, pode sim, mas desde que exerça posse exclusiva. Ah, Lucas, mas se for um terceiro, se for uma pessoa que não tem nada a ver com a família, entrou no imóvel ali, comprou, fez alguma situação, ele pode usucapiar o imóvel através ao invés de solicitar o inventário? A gente tem que desdobrar um pouquinho mais para conversar, porque as situações elas podem se divergir. Se houver condições desse terceiro que adquiriu esse imóvel, que seria objeto de inventário, de providenciar o inventário, ligar para a família, solicitar tudo mais, é exigível que ele faça o inventário. Porque, de fato, houve a transmissão daquela posse, no ato do falecimento do senhor João, daquele mesmo exemplo que eu dei, com as suas características que guardavam a época. Tá? Isso é o que o Código Civil traz para nós. Então a gente tem que tomar cuidado para o uso capião não ser utilizado como meio de burla à correta escrituração e às transmissões e ao direito notarial e registral. Tá? O uso capião não é uma saída para fugir de impostos. Nada disso. Ela é uma modalidade de regularização de imóveis quando não cabe outro tipo de regularização. Ela é um tipo de regularização subsidiária, digamos assim. Enquanto couber outro tipo de regularização, a gente procede com a regularização ordinária. Agora, não cabe outro tipo de regularização ordinária, né? Não cabe nenhum outro tipo de regularização, a gente entra com a uso capião como forma subsidiária para estar lapidando ali aquele imóvel e, de fato, dando a sua função social e transmitindo a propriedade para quem, de fato, vai cuidar do imóvel, vai ter inventário futuramente, a pessoa vai poder exercer a propriedade plena, né? Vai poder dar um imóvel em garantia, pegar um empréstimo, vai fazer o que a pessoa quiser, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Tanto você, advogado que esteja me ouvindo, na defesa dos interesses do seu cliente, quanto no momento de requerer o pedido para seu cliente. Porque o que eu já me deparei aqui no escritório é o seguinte, às vezes a gente atua muito na ativa, né? De poder ingressar com ações de uso capião, de regularização de imóveis e tudo. Só que já me procuraram clientes aqui que estão sofrendo uso capião, tá? E querem se defender daquele pedido. E você estudando o procedimento, você estudando os tipos de regularização de imóveis que tem e os requisitos de cada um deles, você consegue se municiar para defender um cliente seu, se ele estiver eventualmente recebendo uma ação de uso capião aí contra ele. Tá certo? Então, resposta aí já feita. É possível sim, só que é preciso analisar diversas questões aí para
para poder instruir certinho aquele procedimento, tá? Agora, se essa pessoa, terceiro que comprou o imóvel, não conseguir localizar os herdeiros para poder fazer o inventário, obviamente ele vai conseguir, atrelado a outros requisitos, regularizar o imóvel dele através do usucapião. Beleza? Próxima pergunta, então. A doutora Noêmia disse o seguinte: doutor, como pesquisar se o imóvel tem matrícula? Já fiz pesquisa pelo endereço e não consta a matrícula do imóvel. Uma certidão inconclusiva. Pode me auxiliar nessa pesquisa? O registro de imóveis sofreu alterações, divisões de região envolvendo a região, já pertenceu a 3 registros de imóveis. Devo pesquisar nos 3? Isso aqui, pessoal, a doutora Noêmia está num caso de usucapião, provavelmente, né? Não, na verdade não. Eu tô com usucapião na cabeça, mas não. Ela não falou que é usucapião, né? Ela só está querendo pesquisar certidão de matrícula. A gente muito bem sabe que para que você movimente qualquer tipo de procedimento em cartório ou uma ação na justiça, é preciso que se apresente a certidão atualizada da matrícula. E nada melhor do que você saber um pouco mais sobre a certidão de matrícula ou certidão de transcrição. Tá? Vou falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Sobre a questão de competência, né? De fato é preciso analisar quais cartórios são competentes para estarem naquele imóvel que você queira aquela certidão. Tá? Ela perguntou aqui para mim que ela já fez pesquisa de endereço e não encontrou. É uma certidão inconclusiva. A pergunta dela é um pouco vaga, eu não consigo saber de fato como que ela está passando lá, né? Mas o que é preciso ser dito é o que? Cartórios passam por divisões, eles passam por troca de competência, né? Por exemplo, aqui na minha cidade, nós tínhamos um cartório de direito de imóveis só. Aí, como a cidade foi crescendo, eu sou da capital de Goiás, né, Goiânia, e o cartório a cidade foi crescendo e houve a necessidade de ter mais um cartório de imóveis. Daí foi lá, o Poder Público criou mais um. E aí, dali a pouco, hoje, atualmente, nós temos 4 registros de imóveis. Então, veja, no momento que houve a divisão, né, dessas competências, algum acervo do cartório teve que passar para outro. E nesse meio tempo pode haver situações embaraçosas, no qual haja a perca de documentos, né? Haja ali de fato situações duvidosas. Por exemplo, aqui na minha cidade, o setor central, ele é o setor mais complicado que tem, porque apenas uma rua divide a competência de 4 cartórios. Então tem imóvel ali espalhado que pertence à primeira, que pertence à quarta, à terceira ou à segunda, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses imóveis que se encontram em regiões limítrofes, né? Limítrofes das competências. Então assim, uma dica geral aí para quem está começando a atuar na regularização de imóveis, conheça a sua cidade, conheça a localidade onde você vai atuar, né? Para você, quando se deparar com uma situação como essa, igual a Noemi está, você consiga elucidar aquele problema e saiba exatamente aonde ir. O que eu recomendei ela fazer? Recomendei ela ir nos cartórios, né? Olhar exatamente a região limítrofe de cada um, né? Verificar se de fato aquele imóvel existe, porque tem essa também. Pode ser que o imóvel ele não exista juridicamente, pode ser que ele esteja ali de forma tão irregular que não há nem matrícula e nem transcrição para aquele imóvel específico. Daí o que ela tem que fazer? Seja qual a situação que ela for requerer, seja uma compra e venda, seja um inventário, um usucapião. Se de fato não for possível encontrar, na verdade não encontrar, mas não existir matrícula nem transcrição daquele imóvel, ela precisa solicitar uma certidão negativa de registro, tá? Esse é o nome, para que o cartório emita uma certidão dizendo o seguinte: olha, o imóvel tal, ele pertence a essa circunscrição, porém, não há nenhum registro neste cartório. Daí, com essa certidão, você consegue instruir um procedimento de inventário, instruir um usucapião, daí segue tudo mais. Tá bom? E, de fato, se há dificuldade para localizar, vai ter que pesquisar nos cartórios que existirem. Tá? Aqui na minha cidade só tem 4, então não é tão complicado assim. Mas agora imagina São Paulo. Imagina São Paulo aí que tem mais de 10 cartórios de registro de imóveis. É um pouco complicado, né?
a história de São Paulo é muito antiga, então pode ter muita coisa embaraçosa aí. Tá bom? Toma cuidado com isso aí no momento que você for atuar para os seus clientes e se municie de conhecimento. O que vai fazer o diferencial na sua vida na hora de regularizar imóveis, é você ser curioso, pesquisar, aprofundar, fazer igual a doutora Noêmia. Pergunta para mim a situação. Eu estou aqui, canal aberto, à disposição de vocês para auxiliá-los na regularização de imóveis. E não só perguntem para mim, mas de acordo com a resposta que eu der aqui, se aprofundem mais, né? Não fiquem só nas aulas que eu dou aqui, não. Tem que aprofundar, tem que encarar a legislação. Eu tento trazer aqui um pouco da legislação toda terça-feira, né, que a gente está trabalhando aí sobre a uso capião, extrajudicial, provimento 149 no momento, mas procurem saber mais. Né? Comprem cursos, invistam no seu conhecimento, porque isso é o que vai fazer diferente para você começar a ganhar mais dinheiro na regularização de imóveis e começar a ajudar mais pessoas a terem suas propriedades aí. Ok? Respondido então, bora para a próxima aqui. Também não consigo ler o nome dessa pessoa, tá só um usuário no YouTube e me perguntou o seguinte. É um comentário apenas, né? Lembrei por que eu separei esse comentário aqui. A pessoa falou o seguinte: se a pessoa tem direito, era só reconhecer o direito, sem ter essa burocracia de entrar com o uso capião. Outra forma de ganhar dinheiro. Olha, a pessoa está questionando. Isso aqui foi num vídeo que eu coloquei sobre quanto custa regularizar imóvel através da uso capião. Né? Falei lá os custos, o quanto tem que pagar para o cartório, o valor de ata notarial, o valor de memorial descritivo e tudo mais. A pessoa está questionando o fato de ter que pagar valor demais. Se a pessoa tem direito, era só a justiça reconhecer direito. Preciso esclarecer sobre isso aqui. Primeira coisa é o quê? A pessoa não é obrigada a regularizar imóvel através do cartório. Ela pode procurar o Poder Judiciário, tentar a gratuidade da justiça, né? Tentar, inclusive, utilizar do serviço da Defensoria Pública, porque nem advogado é necessário para o procedimento, ele é obrigatório para compor o procedimento. Só que é possível a pessoa requerer isso através de um defensor público. Vai ter a mesma atenção? Vai conseguir o direito do mesmo jeito? A mesma atenção eu digo que não. Mas vai conseguir o direito do mesmo jeito? Sim. Se o procedimento tiver os documentos bastantes, ele vai conseguir. Tá? Não é recomendável, porque o advogado particular ele tem uma atenção muito maior ao seu caso. Tá? Ele vai a fundo no seu caso, ele pode ir na sua casa conversar com você. Tá? Já a Defensoria Pública tem você e mais 300 procedimentos para fazerem e pode, talvez, te tratar como mais um. Isso é muito ruim. Tá? Sobre essa questão, beleza, a pessoa não é obrigada a fazer no cartório, pode fazer na justiça. Vai demorar muito mais, uma média aí que a gente tem é de quase 8 anos na justiça, salvo raríssimas exceções, tá? Vai demorar bastante. Então, assim, isso tudo, pessoal, essa irregularidade dos imóveis, a pessoa ter que entrar na justiça, né, ter que entrar com processo judicial, ter que mover um procedimento em cartório, tudo estará ao fato da péssima cultura que o brasileiro tem de não lavrar a escritura pública e registrar esse imóvel em cartório. Tudo isso está baseado nisso. Tá? Se as pessoas tivessem um pouco mais de instrução para saberem que, de fato, a transmissão da propriedade somente ocorre com o título registrado em cartório, essa irregularidade dos imóveis com certeza teria um percentual menor. Tá? Então já fica claro isso aqui. Então, a própria dificuldade na regularização dos imóveis é culpa dos próprios brasileiros, que não querem procurar regularização dos imóveis. Não, basta comprar o imóvel aqui, uma simples promessa de compra e venda e está tudo bem. Né? É isso. As pessoas elas fazem isso, simplesmente compram a promessa de compra e venda, compram o imóvel através de uma promessa de compra e venda e não fazem mais nada. Daí o imóvel de fato vai continuar irregular, vai transmitir para outras pessoas e aquele imóvel vai continuar ficando de forma irregular. Certo? Então, se as pessoas tivessem mais instrução para poder saberem de fato o quão é importante você formalizar uma escritura pública e registrar o imóvel, não haveria necessidade de regularizar tanto imóvel assim. Tá certo?
Só deixa eu ver aqui, parece que nós tivemos uma solicitação aqui de participação. Dr. João Cardoso está pedindo para participar, vamos ouvi-lo aqui. Às vezes ele tem uma dúvida aí. Vamos ver aqui. É o canal que eu deixo aberto aí, pessoal. Para quem quer entrar ao vivo aqui comigo, pode ficar à vontade aí que a gente vai conversar aqui. Vamos ver aqui se o Dr. João vai entrar. Dr. João, tá por aí? Aqui para mim não tá aparecendo ainda. O Dr. João saiu. Vamos aguardar um pouquinho aí, talvez o Dr. João entre novamente. Talvez tenha alguma falha de conexão lá. Para a gente bater um papo aí, tá? Todos os advogados que tiverem interesse aí de perguntar alguma questão referente à regularização de imóveis, fiquem à vontade. Essa quinta-feira é exatamente para isso. No momento estou lendo perguntas aqui do YouTube, respondendo elas, comentando. Mas caso tenha algum advogado interessado aí em aprender um pouquinho sobre regularização de imóveis, tirar a sua dúvida, podem ficar à vontade e mandarem a solicitação aí para mim, que a gente vai bater um papo aqui. Ok? Dr. João, acho que ele saiu mesmo, pessoal. Mandou solicitação aqui, mas a gente começou a entrar e deu problema. Vamos continuando aqui, caso ele entre novamente, aí a gente vai conversando. Então, eu estava dizendo aqui que, de fato, o problema da quantidade de imóveis irregulares no Brasil é culpa do próprio brasileiro. Tá? Se nós tivermos aí um pouco mais de curiosidade para saber os efeitos e os problemas que o imóvel irregular causa, as pessoas não deixariam o imóvel irregular desse jeito. Porque ela pensa só no hoje. As pessoas começam a falecer, isso dá um problema. Depois, para regularizar isso na justiça, vai dar um trabalho. Entendeu? Então, regularizar tudo em vida, fazer uma holding, fazer a distribuição do patrimônio de forma mais tranquila, regularizar inicialmente através do campeão, é o melhor dos mundos, é o que tem que ser feito e é o que a gente recomenda que se faça. Ok? Pessoal, vamos seguindo aqui. Mais uma pergunta. A Paloma disse o seguinte: olá, doutor, não entendi a questão dos confrontantes. Eles devem assinar no dia que eu vou no cartório de notas levar os documentos para realizar a ata notarial? Os confrontantes têm que estar presentes no cartório? Isso aqui, a doutora Paloma está perguntando sobre uma questão específica sobre a ata notarial. Tá? Todos vocês sabem, se estiverem me acompanhando nas aulas de terça-feira, que há uma possibilidade dos confrontantes assinarem a ata notarial ou um documento autônomo, e isso serve como anuência do procedimento, né? Para que o oficial de registro não tenha que intimá-los, isso pode demorar um pouquinho mais o procedimento. E ela me questionou se eles devem assinar a ata notarial no dia que ela for levar os documentos ao cartório. Não é bem assim. Primeiro que eles não devem, tá? Quando a gente fala a palavra devem, isso soa uma obrigatoriedade. Eles podem assinar a ata, se eles assim quiserem. Tá bom? Eles não são obrigados a assinarem a ata. Mas se eles quiserem assinar a ata para facilitar o seu procedimento, eles podem assiná-la no momento que o oficial for chamar para poder assinar os demais documentos. Ou até mesmo se o preposto do cartório colher uma declaração deles no dia que ele for fazer a visita no imóvel. Tá? Não precisa ser no dia que você for assinar os documentos no cartório. Tá bom? E esses confrontantes, você perguntou aqui se eles têm que estar presentes no cartório. Não precisa. Se eles tiverem, tá tudo bem. Ótimo. Mas não tem a obrigatoriedade deles estarem presentes. Ok? Respondido então. Vamos passar para a próxima. A pessoa fez só um comentário, né? Numa aula que eu falei sobre como fazer uma petição inicial de uso campeão extrajudicial. A pessoa comentou o seguinte: e se tiver mais de um herdeiro para fazer uso campeão de contrato sem registro? Vamos lá.
É uma pergunta um pouco rasa também, eu não consigo extrair mais elementos, mas vamos imaginar a seguinte situação. Ela está querendo fazer aos campeão, só que trata-se de herdeiros, e nesse imóvel só tem contrato, né? Não há registro na matrícula do imóvel. E aí, o que fazer? Primeiro a gente tem que saber se há matrícula, né? Para saber contra quem essa usucapião será pleiteada. Primeira coisa. Se tiver mais de um herdeiro para fazer usucapião, tem que saber a posse de cada um deles, né? Se todos eles moram juntos, se mora sozinho, né? Pelo jeito que ela está falando, se tiver mais de um herdeiro para fazer usucapião, eles devem morar juntos, então. Pelo jeito que ela começou a escrever, eles devem morar juntos. Então, se quem tiver nesse contrato for quem faleceu e tiver mais de 15 anos, eu recomendaria que fosse pleiteado a usucapião extraordinária e não utilizasse esse contrato como justo título. Para ambos terem a composse ali e não utilizar o contrato como justo título. Porque se usar o contrato como justo título, é possível o cartório exigir que se faça inventário. Tá? Tem que analisar isso aí. Porque esse sem registro quer dizer o quê? Que o imóvel não tem matrícula? Esse contrato, ele é registrável? Dá para registrar esse contrato? Tudo isso tem que ser analisado para, de fato, analisar o que dá para ser feito. Tá? Por isso que eu falo, pessoal, eu trago essas perguntas aqui para vocês para a gente provocar nosso pensamento, porque a usucapião ela é um instituto que objetiva, né, dar uma função social àquela propriedade ali, àquele imóvel, e transmitir e reconhecer uma posse já existente. Só que é preciso analisar diversos elementos, porque várias situações podem acontecer, né? Pode ser que a gente esteja em uma situação que dá para resolver com o usucapião. Pode ser que aquela situação se resolva com o inventário. Pode ser que aquela situação, simplesmente se lavrando uma escritura pública de compra e venda, também resolva. Então, cada caso vai ser um caso, cada caso vai ter uma solução, e é preciso se debruçar tanto em conhecimento, tanto em entender o problema do cliente, para poder conseguir trazer uma solução rápida, segura, eficaz e, no melhor dos mundos, de forma mais barata para o seu cliente. Ok? Reforço aqui o convite para terça-feira que vem, vocês estarem aqui comigo para assistirem a aula sobre o usucapião extrajudicial, provimento 149, a gente está na sexta parte, tá? Estamos na penúltima parte dessas aulas aí que eu estou dando para vocês, explicando artigo por artigo do provimento 149, que fala somente da usucapião extrajudicial, ok? Para você que esteja assistindo no ao vivo e para você que esteja assistindo no gravado, muito obrigado pela sua audiência. Se tiver alguma dúvida, comentem aqui embaixo, não saia desse vídeo com a dúvida, comentem aqui para mim estar respondendo vocês aí, para mim de alguma maneira auxiliar na sua regularização de imóveis e poder potencializar a sua advocacia por meio da regularização de imóveis. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, nos vemos numa próxima. Valeu, abraço.